E era como se eu ficasse num filme 3D. E aconteciam, eles mostravam-me coisas extraordinárias e eu via as coisas com uma definição que a minha visão mecânica nunca me poderia dar, em termos de cores, em termos de definições, mas eram assim coisas absolutamente incríveis. Nós estamos sempre muito à espera de grandes coisas, estás a ver? Que nos deslumbrem, né? Eu tive momentos desses. E foi nesses momentos em que eu realmente tinha uma visão apuradíssima. Tudo isto para mim continua a ser impactante, não é? Mas a mais impactante foi o meu despertar, porque isso marcou definitivamente um antes e um depois. Há tantas coisas, há um lugar, a nova vida recomeçar. Alguém que está entre nós, silêncio e muda a nossa voz e diz que não temer, não sofrer, não chorar, que a vida pode renascer. E no vazio deste lugar há uma presença a me tocar, alguém que chega, vem, diz tantas coisas do mundo não perceber. E nesse eu nasci em outubro, nesta casa, que é a casa da família. A minha mãe já nasceu aqui, em Eiras, Coimbra, e cresci aqui. Até vivi sempre aqui, fiz aqui a minha escolaridade básica, estudei em Coimbra, onde fiz também o curso de Engenharia Química, que é a minha formação académica. Vim aqui porque sempre quis vir viver aqui, nesta casa. E eu, por outro lado, senti sempre, desde criança, uma grande afinidade com este lugar. Esta minha ligação, afinidade com esta casa, já de alguma forma estava preparada em termos energéticos, portanto, tanto o espaço como eu própria, para estarmos juntos e eu continuar aqui. A minha formação religiosa, seguimos a tradição, porque a minha família seguiu essa tradição, a tradição católica, não é? Fiz a catequese, depois fiz o crisma, depois participei em grupos de jovens, porque havia grupos de jovens, depois eu própria fui catequista durante 10 anos, cheguei a fazer e a executar os ministérios, o da distribuição da comunhão, e também fiz o outro da celebração da palavra, e cheguei realmente também a fazer uma celebração da palavra, que é uma espécie de missa sem padre. E foi realmente eu ir trabalhar fora que depois me obrigou, porque eu só vinha aos fins de semana, o meu tempo era muito reduzido, e aí eu tive que me afastar. Portanto, continuava a ir à missa, mas depois aquelas atividades que desenvolvia, eu tive que, ainda as fiz durante algum tempo, mas depois tornava-se muito complicado, até porque às vezes eu tinha que ficar lá por questões de trabalho e não podia cumprir aquilo aqui. Pronto, e foi a partir dessa altura que esta minha ligação muito próxima e muito participativa com a comunidade aqui se quebrou um pouco.
exatamente por causa da minha parte profissional. Eu, durante a minha juventude, eu gostava muito de ler e procurei ler também sobre outras religiões, nomeadamente a tibetana, que era uma ou outra com a qual eu sentia uma grande afinidade. A muçulmana nem tanto, pronto, mas a tibetana havia ali uma afinidade, pronto. Portanto, apesar de eu estar muito ligada à Igreja Católica nesse aspecto, eu tinha, já nessa altura, tinha a minha mente aberta e gostava de ler e de conhecer outras formas espirituais ou outras manifestações espirituais, melhor dizendo, pronto. E durante algum tempo eu li, mas era numa situação de ser autodidata, tentar aprofundar e perceber melhor. Tive algum contacto com o espiritismo, exato, mais tarde, quando realmente despertou a minha mediunidade. E foi o único. Portanto, foi aí que eu tive esse contacto. Porquê? Porque eu não conseguia encontrar respostas para aquilo que estava a acontecer comigo e para as quais eu não estava preparada. Eu não conseguia encontrar respostas na religião católica, onde eu sempre estive, não é? Então eu procurei o espiritismo na tentativa de encontrar ali um certo acolhimento e um certo acompanhamento para aquilo, para eu compreender melhor o que estava a acontecer comigo. Essa transformação está de alguma forma associada à minha vida profissional, ou seja, eu tinha uma vida profissional extremamente exigente, tinha a minha vida familiar e a verdade é que eu acabei por ficar em burnout. Fiquei numa situação de completo esgotamento e isto aconteceu aos 49 anos. Eu fiquei de tal forma que eu não consegui trabalhar, porque eu fazia essa deslocação, não é? 100 e tal quilómetros por dia, todos os dias, e depois era toda a responsabilidade, que eu tinha um cargo de direção na empresa, tinha um papel extremamente ativo na empresa, e depois todas as outras dinâmicas associadas com viagens, e eu cheguei a um ponto que de facto não estava capaz em termos daquele rigor profissional, e eu era muito exigente, eu senti que não tinha capacidade, não estava capaz de executar, e então saí da empresa. Foi uma decisão difícil, porque eu tinha a minha vida familiar, mas senti que era o momento de o fazer. Pronto, saí, e foi nesse período em que eu saí com burnout, e eu comecei a ser medicada, porque o médico dizia-me que eu estava com uma depressão, e portanto eu comecei a fazer medicação para me restabelecer. Então, o que é que acontece? Nesse processo eu comecei a perceber que havia fases em que eu estava bem e havia outras, de repente, que eu ficava completamente estranha, e eu não percebia o que é que estava a acontecer. E comecei a achar que aquilo já não tinha, portanto, esses episódios não tinham já a ver com a situação física e psíquica do burnout. Um dia falei com uma amiga e ela falou-me: olha, vai fazer uma terapia sacrocraniana, é uma massagem, pronto, nem sequer tem nada a ver com esta área, porque eu fiz e fez-me bem, ajuda-nos a revitalizar, pronto. E eu fui fazer essa terapia para ver se encontrava aqui uma outra forma de colmatar aquilo que a medicação não estava a conseguir. E foi quando eu procurei essa terapeuta para me fazer a sacrocraniana, a senhora também tinha mediunidade, e foi aí que ela me disse: olha, eu faço a terapia sacrocraniana porque realmente está a precisar, você está com a sua energia vital completamente desvitalizada, mas o seu problema não é nenhuma depressão, você tem a mediunidade e efeitos físicos. Eu fiquei assim muito espantada a olhar para ela, aliás, eu e o marido, porque eu nunca tinha ouvido falar que tivesse mediunidade. O pouco que eu sabia sobre esse assunto até se manifestava com crianças e jovens, portanto era uma coisa que eu estava com 49 anos. E eu disse: mediunidade, desculpe. Sim, é isso que está a passar consigo.
E como você já tem uma mediunidade muito aprofundada, não sabe tratar, autorreequilibrar-se, a sua energia vital foi completamente consumida. Como é de efeitos físicos, tem um grande impacto no seu sistema físico. Daí você ficar até a nível físico nesse estado. Isto foi em novembro. Aliás, está a fazer agora este mês 9 anos. E eu fiquei assim a olhar para ela, achei aquilo tudo muito estranho. Sou franca, na altura não levei muito a sério. Mas a verdade é que ela depois fez-me 3 sessões de sacrocraniana. A nível de vitalidade senti-me bastante melhor e rapidamente eu comecei a ficar extremamente sensitiva. Eu depois percebi que já o era, só que não tinha consciência disso. E de repente eu comecei a sentir coisas. E a verdade é que eu, portanto, tive esta informação em novembro e no ano seguinte, na altura da Páscoa, eu comecei a incorporar mesmo. E aí foi uma descoberta para mim e para a minha família, naturalmente, não é? Porque isto atravessa todo o ambiente familiar. Mas sobretudo para mim porque era tudo muito físico. A incorporação, ou seja, a mediunidade, ela tem várias vertentes, não é? O médium nunca, daquilo que eu conheço, atenção, eu se calhar estou a usar uma palavra nunca e não é correta, mas daquilo que eu conheço, o médium não consegue estar conectado com todos os aspectos do universo. E então, nós temos um aparelho, isto eu depois fui percebendo, nós temos um aparelho que está programado para determinados aspectos. O meu aspecto era a incorporação, portanto, eu recebo e canalizo entidades ou energias que estão noutros planos multidimensionais e, ao mesmo tempo, eu também tenho a psicofonia, que é permitir, portanto, todo o meu aparelho vocal foi reprogramado para que essas entidades, sobretudo aquelas que estiveram no plano humano, comuniquem a sua voz usando as minhas cordas vocais. Pronto. Também tenho visão, sim. E depois tenho uma particularidade que eu penso que é mais importante, que é a da cura. E isto realmente está muito relacionado com a mediunidade e efeitos físicos, porque depois há outro tipo de mediunidades. O que é que aconteceu neste processo? Eu comecei a incorporar, é evidente que eu fiquei em grande desequilíbrio, não é? Daí eu tentar procurar ajuda. Cheguei a ir para as urgências do hospital, porque eu tinha situações em que ficava como se tivesse um AVC. Eu, de repente, eu não conseguia andar, eu não conseguia articular palavras, não conseguia falar, eu não conseguia mover-me, e uma vez, pelo menos, eu fui parar à urgência, fui mesmo para a urgência, porque o meu marido, eu fiquei 20 minutos, parecia que estava inconsciente, o meu marido não sabia o que é que me estava a acontecer e acabou por chamar o INEM e eu fui para a urgência. Houve um primeiro processo que eu estive 3 dias a incorporar, em que foi, portanto, nessa tal programação que eu falo, e essa programação é sempre feita através da nossa equipa, que nos está a orientar, uma equipa que está em outros planos. Eu estive 3 dias a incorporar. E esse processo tem a ver com o quê? Tem a ver exatamente com a limpeza dos nossos canais. Porque o nosso sistema, da mesma forma que tem um canal, que tem uma rede de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos, também tem uma rede de vasos energéticos, que são os nadis. E ao longo da nossa vida, sobretudo se nós não temos esta sensibilidade, nós vamos acumulando resíduos energéticos da mesma forma que acumulamos nos vasos sanguíneos e nos linfáticos, não é? E que a medicina tradicional trata esses bloqueios. Nos nossos vasos energéticos também se vão acumulando resíduos energéticos,
ok? Quando a nossa equipa nos quer preparar para nós canalizarmos, tem que haver uma limpeza desses vasos, desses resíduos energéticos. Então, o processo de incorporação é um processo através do qual isso acontece. Nesse período, portanto, em que eu estive digamos que, em reprogramação, que era essa tal limpeza, eu passei por várias etapas. Porque eu, entretanto, depois comecei a trabalhar. Foi sendo devagarinho, eu fui quase sendo empurrada para trabalhar, porque me foram aparecendo pessoas que eu não digo que me obrigavam, mas que me incentivavam a que eu fizesse aquilo que me estava a surgir. E, portanto, eu comecei a trabalhar, devagar comecei a trabalhar. E nesse processo eu fui tendo e fui percebendo que eu estava a ser acompanhada e programada etapa a etapa. E então é assim, eu estava um período a trabalhar, depois os meus mentores informavam-me, olha, agora vais parar 2 dias porque vamos precisar de trabalhar contigo, ok? Eu já sabia que nesses 2 dias eu ia ficar na cama. Porque era aí, depois eu comecei a perceber alterações no meu corpo físico que estavam associadas exatamente àquela reprogramação. Então eu ficava deitada, eu não conseguia falar, eu não conseguia andar. Eu ficava hipersensível a qualquer tipo de ruído. E o que é que acontece? Nesse período em que eu estava deitada, eu sentia claramente eles a fazerem tipo cirurgias no meu corpo. Então na minha cabeça era extraordinário. Eles faziam a coisa era mesmo cirúrgico. Primeiro do lado esquerdo, depois do lado direito, na parte da frente, depois nas minhas cordas vocais. Eu estava ali. Depois no final, eles faziam ensaios com o meu corpo para ver se tudo tinha ficado no sítio. Se a minha parte mecânica tinha ficado a funcionar dentro daquilo que seria o normal. Nesses períodos, normalmente esses trabalhos terminavam sempre com visões extraordinárias. E aí era como se eu ficasse, isto acontecia sempre no meu quarto, até porque eu não tinha espaço de trabalho, não tinha nada, e era como se eu ficasse num filme 3D. E aconteciam, eles mostravam-me coisas extraordinárias e eu via as coisas com uma definição que a minha visão mecânica nunca me poderia dar, em termos de cores, em termos de definições, mas eram assim coisas absolutamente incríveis. E foi nesses momentos em que eu realmente tinha uma visão apuradíssima, mas era uma visão em que me era trazida com os olhos fechados, eu não tinha os olhos abertos. A minha visão, a visão que depois ficou, ela está muito associada à minha frequência, à minha vibração e à vibração do próprio ambiente. Há momentos em que eu consigo ver, por exemplo, quando eu estou a fazer leituras de campo, ou até nos tratamentos, eu consigo ver os mentores, quando eles tiverem um aspecto humano, porque é bom que se entenda que nem todas as equipas que nos assistem nos planos multidimensionais têm um aspecto humano, alguns não têm. É assim, eu não vou descrever porque eram coisas, algumas não eram simpáticas. Normalmente eles começavam por mostrar aquilo que não era simpático. E depois realmente eram paisagens, eram pessoas que eu na altura nem percebia bem se eram pessoas, se não eram pessoas. Eles tinham um contorno humano, mas eu não percebia muito bem. E a visão que mais me marcou, digamos, ou melhor, que marcou-me e que eu retive mais na memória, porque foram muitas coisas e eu não consigo reter tudo, foi, a dada altura eu comecei a ver do meu lado esquerdo um aparelho
mas eu via tipo barras, portanto eu via aquilo em grande, macro, como se estivesse encostadinha, estás a ver? Imagina que estás encostada a qualquer coisa, que vês aquilo muito próximo, e eram barras, eram suportes, eu comecei a olhar para aquilo e eu perguntei, mas isto é o quê? Isto é uma nave? E eles disseram-me que sim. Eu estava ali encostadinha a uma nave. E eu assim, uma nave? Mas... E eu perguntei, mas é aqui a nossa casa? Nós vimos daqui, desta nave? E eles disseram, não. Esta nave depois vai-te levar para casa. Ela só está aqui. Houve uma outra visão, e agora está-me a surgir, que me impressionou. Eu via, mas assim em macro, estás a ver? Como se fosse no céu. Eu via manchas brancas, pareciam pombas, mas não eram pombas. Eu percebi que aquilo era outra coisa. E eram milhares e milhares e milhares e milhares e milhares que entravam dentro de era como se fosse um funil, e elas encaminhavam-se para as paredes desse funil, que depois ia para um vértice, e elas iam e entravam nesse vértice. Da mesma forma que eu vi essas mesmas manchas aproximarem-se dessa nave, como se estivessem a entrar também nessa nave. E foi aí que eu lhe perguntei, mas isto é a nossa casa? E eles disseram, não, isto não é a nossa casa, mas leva-nos para casa. Foi das imagens, das visões que eu tive, que retive, porque ainda hoje essa parte está muito marcada na minha memória. Depois houve muitas outras, que eu apaguei, naturalmente, como apago muita coisa do meu trabalho. E aí sim, em termos de visão nítida, foi dos momentos em que eu tive essa visão. Agora, a minha visão é uma visão, mostra-me, por exemplo, imagina um rosto branco a sair por detrás de um pano ou de uma nuvem, em que eu só vejo esta zona. O resto para trás é como se fosse um nevoeiro, eu não vejo. Por exemplo, nos tratamentos, o que é que eu vejo muito? Vejo grandes olhos. Quando eu estou deitada na marquesa, eu vejo olhos enormes a aproximarem-se de mim, como se estivessem aqui deste lado. Eu estou deitada como se eles estivessem aqui. E eles aparecem com uma nitidez tão grande que eu consigo perceber as sobrancelhas, as pestanas, arrugas, se é alguém já mais, ou que foi mais idoso, e é o que eu vejo. Não vejo o rosto na totalidade, mas vejo esses olhos. E já outras pessoas têm visto, porque durante os tratamentos há pessoas, as mais sensitivas, que têm grandes experiências. Também sentem muito essa presença. Quando me pedem, às vezes há pessoas, eu não alimento muito isso, mas eu às vezes vejo que há pessoas que estão num grande sofrimento porque partiu alguém. E passado algum tempo, não pode ser logo, passado algum tempo, a pessoa está num sofrimento tão grande, quer saber se a pessoa está bem. Então eu tenho uma equipa específica, e posso dizer o nome do mestre que faz isso, que é o mestre Daniel, chama-se assim, em que ele vai, quando entra em conexão com ele vai ao local onde está essa pessoa, a energia dessa pessoa que partiu, ok? E aí leva-me com ele. E eu vejo. Entendes? Vejo muitas vezes que eles estão numa zona de estudo. Já aconteceu, a parte que mais me impressionou foi uma situação de uma pessoa que estava no umbral e ele foi e de repente ficou um plano denso, quase doloroso, e ele não avançou. Voltámos para trás. Já fui a lugares, por exemplo, em que alguém está a cuidar de animais que partiram vítimas de maus tratos e de abandono. Já fui a locais onde está a haver construção de alguma coisa, parecem edifícios, mas eu não sei bem se são edifícios.
Já fui a locais onde as pessoas estão, parece uma zona de cultivo, estás a ver? Portanto, há assim muitas, agora, eu não consigo provar isso à pessoa, percebes? Mas vem essa informação, e é muito engraçado que quando vem a informação do local onde a pessoa esteve ou está, muitas vezes está relacionado com aquilo mais ou menos que a pessoa esteve a fazer aqui. Outros estão a acolher, a resgatar, a receber pessoas que vêm resgatadas do umbral, tipo em hospitais, já me aconteceu, uns estão lá mesmo, outros estão a chegar, vê-se que eles estão a acolher. Mais o quê? Estes são... houve aqui uma situação que me deixou muito... Foi um senhor que veio aqui e queria saber o que é que era feito da mãe. Ele tinha uma grande ligação com a mãe. E então a mãe estava exatamente numa dessas situações. Ela estava a acolher animais que partiam vítimas de maus tratos. E a acolher e a cuidar. E eu disse-lhe, olha, foi mostrado e foi dito que a sua mãe ela tinha alguma ligação com animais, ela tinha... E ele disse, bem, não era bem ela diretamente, mas eu é que sou tratador de cavalos e ela gostava muito. Claro que tudo isto, na altura, para mim, era uma coisa... Aqui teve que haver... Eu tive que ser... E a esta distância eu percebo isso, não é? Eu tive que ter uma ajuda tremenda, no sentido de aceitar aquilo que estava a acontecer comigo. Porque eu não tinha preparação nenhuma para isto. Eu apenas fui confiando. E foi na base dessa confiança que eu me fui deixando conduzir. Quando eles me dizem, tu vais trabalhar, aí eu assim, mas eu tenho que trabalhar, assim, mas tu vais trabalhar aqui. Mas como é que eu vou trabalhar aqui? Eu não sei nada disto. Eu não estou preparada para isto, mas tu vais ficar preparada para isto. E houve uma altura em que eu comprei uns livros, até no Centro Espírita, do livro dos médiuns, dos espíritos, aqueles livros, do Allan Kardec, não é? Eu achava que tinha que me posicionar de alguma maneira, a aprender. E houve um dia que eu perguntei-lhes, mas eu tinha sempre a Bíblia comigo, também, e um dia quando eles disseram, mas tu vais aprender, e eu assim, está bem, eu vou aprender, mas vou aprender como? Que livros por onde é que eu vou começar a ler? E eles disseram, tu não vais começar a ler por lado nenhum, tu não vais ler livros nenhuns. Este que tens aqui chega, tem tudo o que precisas. E eu, mas a Bíblia... Assim, foi muito confuso para mim, porque aquilo que eu conhecia da Igreja Católica, não é? Apesar de, olhando agora para a Bíblia, para a mensagem da Bíblia, de uma forma diferente, lá está, de outra perspectiva, a Bíblia só fala de mediunidade. Mas a Igreja Católica não aceita isso de forma alguma, não é? E mais uma vez eu segui a orientação deles, tanto que eu tinha na altura pensado começar a ir ao Centro Espírita, mas depois não, ou então procurar aquela senhora que me disse que eu tinha mediunidade, no sentido dela me dar assim, e eles proibiram-me, tu não vais a lado nenhum, tu vais aprender aqui connosco. Hoje, na altura, eu fiquei um bocado perdida, porque eu sempre tinha, durante a minha vida toda, eu tive que estudar para aprender, para fazer, não é? E aquilo deixou-me um bocado perdida, mas a verdade é que a esta distância, esta informação para mim foi determinante. Porquê? Porque o tipo de mediunidade, a mediunidade que eu tinha, da forma como despertou, mesmo essa senhora que me disse que não conhecia ninguém, não tinha conhecido até aquela altura ninguém com a minha condição, se eu fosse seguir referenciais fora da minha matriz, que é esse o grande problema, de alguns médiuns que despertam, isso podia ser catastrófico para mim. E então o facto de eles me dizerem, tu não sais daqui, significou o quê? Que eles queriam que eu seguisse apenas aquilo que estava definido na minha matriz, que o meu trabalho fosse desenvolvido apenas dentro da minha matriz.
até para a minha proteção. Então é assim, a pessoa que me chega, se vem pela primeira vez, eu faço sempre uma apresentação de como trabalho, como eu faço como a leitura de campo. Eu chamo-lhe leitura de campo, que é o quê? Leitura de campo é, portanto, a equipa que está comigo analisa o campo energético da pessoa e, a dado momento, quer trazer uma informação que considera, atenção, e aqui eu explico sempre isso à pessoa, que considera que é uma informação que pode de facto trazer ajuda à pessoa. Só nessa altura é que a equipa se manifesta, ok? E vai se manifestar através da incorporação, da minha incorporação, porque nesse momento ou seja, eles comunicam com quem vem através de mim, eu sou o canal. Eu explico à pessoa que ela pode estar a falar comigo sobre aquilo que a preocupa e a dada altura ela dá uma palavra ou uma frase que funciona como uma chave, uma espécie de password, e aquilo desencadeia um processo em mim que é a ligação com a equipa para trazer a mensagem, e nesse momento eu incorporo. Às vezes a incorporação é bastante visível, e como a pessoa pode não estar familiarizada, eu no início faço sempre uma pequena introdução a explicar que isto pode acontecer, e se acontecer é normal, é o momento de vir uma mensagem com alguma utilidade para a pessoa, e se a pessoa, digo sempre, se estiver a falar, nesse momento, quando vê a minha alteração, que é muito visível, interrompe. Porque há pessoas que consultam determinadas casas e começam a falar com o médium, está a incorporar e a pessoa está a falar mas isso são muito baixas frequências e as pessoas não fazem ideia da confusão que isso me cria, porque os guias que vêm, que se manifestam aqui, estão numa frequência muito alta, então o meu aparelho tem que estar alinhado com essa frequência. Se a pessoa do outro lado está numa frequência muito mais baixa, começa a falar, há aqui a nível do aparelho uma perturbação então eu peço sempre, olha, eu quando vejo que a pessoa está preparada para entender esta mensagem, eu também explico isto. Se eu vejo que não está, não explico. Só lhe peço para não falar. Pronto. Depois desta introdução, então vamos ouvir com atenção o que preocupa a pessoa. Se de facto há um desequilíbrio na pessoa ou no seu ambiente, portanto, naquela informação que ela traz, que justifica uma ação dos planos espirituais, ok? Ou seja, se é um desequilíbrio provocado por uma influência externa que tem a ver com características energéticas, ok? Então eles manifestam-se, a mensagem passa, dizem o que é que está a causar o desequilíbrio, qual é a influência que está a causar o desequilíbrio, quais são os chakras que estão a ser afetados por esse desequilíbrio, chakras ou até ambiente, pode ser o ambiente familiar, pode ser às vezes o carro, o animal de estimação, pronto. Eles fazem esse varrimento todo e depois dizem, de facto, há este desequilíbrio e o tratamento adequado para isto é o tratamento A. Eu depois comunico à pessoa, esclareço melhor para que ela entenda bem a característica da mensagem, não é? Porque é para ela, não é para mim. Pronto, e depois falo do tratamento, caso a pessoa queira fazer, e depois a seguir marcamos o tratamento e a pessoa vem fazer o tratamento. Eu acredito que de alguma forma a minha família está envolvida neste projeto. Tanto que as minhas filhas, eu sempre respeitei muito a posição delas em relação a isto e elas estão a ficar porque elas querem, não porque eu imponho, e isso é determinante, elas estão a ficar cada vez mais sensíveis para esta realidade. Portanto, elas estão a entrar subtilmente, mas por escolha delas. Nem eu nem o pai nunca impusemos coisa nenhuma. Elas sempre também respeitaram o meu trabalho. Mas eu nunca impus. Mas elas subtilmente estão... penso que talvez uma delas queira, e não vou dizer qual, queira seguir por aqui. Não da mesma forma que eu.
Mas acredito que sim, na área das terapias alternativas. Ela sempre manifestou muito mais interesse por isto, sempre tentou aprofundar mais. Eu sinto que há ali uma ligação muito profunda com isto. É evidente que vai depender dela. Aquilo que faço é tentar, o que faço com qualquer pessoa que me chega. Eu tenho sempre uma atitude muito didática e muito pedagógica, porque eu acho que é importante cada vez mais este ambiente, esta área ser divulgada, mas divulgada de uma forma sem que envolva o misticismo, o obscurantismo, porque eu penso que isto é extremamente importante para a humanidade e para o indivíduo, só que o obscurantismo acabam por distorcer tudo e afastar aquela parte positiva que acrescenta, afasta e muitas vezes cria até repulsa e medo. Há pessoas que têm medo, não é? Exatamente porque as coisas não são apresentadas de uma forma natural, porque isto é natural, sempre existiu com o homem. Agora, temos que saber encarar isto também de uma forma natural. E eu uso muito da pedagogia, sobretudo em muitos jovens que me chegam, já muito sensitivos, que não sabem o que é que está a acontecer com eles. E eu tento sempre de ensinar, dentro daquilo que está ao meu alcance, ensinar e mostrar-lhes também como é que eles se podem auto-equilibrar. Talvez seja esta a porta, não é? Para depois partir para outras formas de ensino, não é? Mas neste momento não tenho nada planeado, até porque eu aprendi a não planear muito. E porquê? Porque eu sei que o meu trabalho ele é muito orientado por esta tal equipa, por esta tal egrégora que me acompanha. E, portanto, não vale a pena eu definir muita coisa, porque se eles me disseram, não podes ir por aí, eu já sei que não vou. Há tantas coisas, há um lugar, a nova vida recomeçar. Alguém que está entre nós, silêncio muda a nossa voz e diz que não temer, não sofrer, não chorar, que a vida pode renascer. E no vazio deste lugar há uma presença a me tocar, alguém que chega, vem, diz tantas coisas do mundo não perceber, e nesse instante a vida que se passou se mostrou. Faz um momento assim para refletir que há tantas coisas, outro lugar, a nova vida